O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e um livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Uma boa noite para você, que privilégio a gente poder estar juntos mais uma vez. Quarta noite aqui de transmissões, estamos já na segunda metade da nossa Semana do Espírito de Profecia. Vamos chegando, minha gente, vai se conectando aí, vai convidando outras pessoas. Tem várias formas de as pessoas acompanharem essa programação, seja pelo YouTube, pelo Facebook. Independentemente do canal em que você estiver, receba o nosso abraço, nosso carinho, porque olha, tem sido muito bom, não é verdade? A gente vê a cada noite pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil se conectando, colocando ali que estão acompanhando de igrejas ou da sua casa, de vários outros lugares. E isso tem emocionado muito a gente, de ver como a igreja, o coração da igreja, tem palpitado por esse tema tão importante. O dom de profecia, o ministério, né, profético de Ellen White, uma compreensão mais ampla dessa verdade, desse princípio bíblico. Então, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu vi que tem várias pessoas aqui já se conectando. E olha, eu estava hoje um pouquinho antes ali compartilhando o link também com alguns amigos e dizendo, olha, vai dar tempo, você pode assistir o culto, se na sua igreja começa às 7h30, vai dar tempo de você acompanhar a gente ao vivo, pelo menos uma parte. Claro, no caso daquelas igrejas que não estão transmitindo ainda toda a programação aí localmente, né? Mas eu quero transmitir um abraço aqui para algumas pessoas que tem nos acompanhado, e ontem a gente mencionou isso também, até de outros países. Ontem nós percebemos que algumas pessoas estavam falando da França. Olha só que legal. Estavam ali deixando seu recado nos comentários ali do YouTube. Tinha gente também do Suriname. O caso do Steven. A Anne de Souza, que era da França, estava nos acompanhando de lá. A Sirlene mandou recado para a gente dizendo que estava acompanhando de Portugal. E a Maria Soledade de Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Eu imagino que hoje também tem a gente de outros países participando conosco. Então receba o nosso abraço. E que bom que você tem levado essa mensagem para mais longe, né? E esse é o propósito mesmo, de a gente fazer com que não fique só no Brasil aqui, né? Mas que a gente compartilhe isso com outras pessoas de fala portuguesa, tá certo? Muito bem, pessoal, eu estou aqui com o pastor Vinícius, mais uma vez. Que privilégio, amigo, estar com você aqui. O pastor Vinícius é apresentador do Lições da Bíblia, é o coordenador aqui da editoria do dos escritos de Ellen White, né? Trabalha com a atualização desses materiais, enfim, a publicação deles, e é um privilégio a gente poder, a cada noite aqui, contar com os seus comentários, né?
você tem essa visão geral, né, sobre as obras que nós temos publicado, e isso tem enriquecido muito a nossa conversa aqui. Boa noite. Boa noite, Márcio, que alegria estar com você e também com os nossos amigos, né, que estão conosco, coladinhos conosco a cada dia, nessa semana especial do dom de profecia, do espírito de profecia. Eu acredito que, como eu, você também está sendo abençoado, está conhecendo mais sobre esse tema tão importante que faz parte da identidade do povo remanescente no tempo do fim. Deus foi gracioso em conceder a nós revelação especial, luz para iluminar as trevas deste mundo tenebroso, e nós podemos andar com segurança, né, sabendo o caminho em que estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Estamos indo para Canaã Celestial, e nós temos um mapa, nós temos um guia, nós temos a luz que nos orienta para seguir nessa rota que vai nos levar até o céu. Que bom que você está aqui com a gente. Eu espero que, especialmente em relação a esse tema especial da Semana do Espírito de Profecia nesse ano, que é o grande conflito, você esteja seguro, você esteja segura da vitória de Cristo, que você também se aproprie dessa vitória, que ela se cumpriu na cruz e ela é oferecida para você, e que você vença com Cristo, porque o grande conflito em breve vai terminar. Jesus vai voltar para buscar os seus filhos, e nós poderemos viver para sempre com Ele, garantidos na vitória que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um programa da Semana Especial do Espírito de Profecia. Excelente, pastor Vinícius. E olha, nós todos os dias aqui temos enfatizado, né, compartilhado com as pessoas toda a literatura que a igreja tem disponível, muito material gratuito para que as pessoas possam ter acesso, né? E hoje eu queria dar um destaque aqui especial para um material que eu recebi hoje. Tá quentinho ainda, ó. Cheiro de tinta, esse cheiro gostoso de tinta. E é a Revista Adventista. E por que eu estou compartilhando aqui com você esta edição especial, que é a edição de novembro? Porque este exemplar da Revista Adventista traz como matéria de capa um artigo muito interessante de alguém vinculado, inclusive, ao órgão, né, que nós chamamos de White State originalmente, mas é o patrimônio literário de Ellen G. White, ou seja, o órgão que cuida dos escritos dela na sede da Associação Geral, né? Então, há um artigo muito interessante dele aqui falando detalhes sobre a vida devocional, a vida de oração de Ellen White, que talvez nem todos conheçam, né? Como era a devoção dela, a relação dela com Cristo, com Jesus, nos seus momentos diariamente, né, com Cristo. Certamente um exemplo inspirador para todos nós. E eu destaco aqui também dessa edição o editorial, né, escrito pelo pastor Wellington Barbosa, o editor-chefe da CPB e o editor da Revista Adventista, em que ele traz uma reflexão muito oportuna a respeito do ministério de Ellen White, né? Ao falar que existem diferentes reações aos escritos dela. Por exemplo, ele cita pelo menos 4 grupos aqui, ou 4 atitudes básicas quanto ao dom de profecia. Há aqueles que consideram os escritos de Ellen White superior à Bíblia, né? Eles estimam tanto os escritos de Ellen White que acabam, às vezes, mesmo sem perceber, né, colocando esses escritos num patamar acima das escrituras, né? Existem grupos que colocam os escritos da pioneira como sendo contrários à Bíblia, né? Por outro lado, existem alguns que equivalem os escritos ou equiparam os escritos de Ellen White à palavra de Deus, né? Mas há um outro grupo que entende, como a própria Ellen White, né, mencionou muitas vezes, que os seus escritos são uma luz menor que tinham o objetivo e continuam tendo o objetivo de nos guiar para que nos aprofundemos no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, veja, são conteúdos muito relevantes e a Revista Adventista, ela tem sido, nos últimos anos, distribuída, milhares de exemplares, né, têm sido distribuídos gratuitamente, enviados para as igrejas. Então, eu estou te dando aqui uma palhinha, né,
daquilo que você vai receber aí na sua igreja, e eu imagino que você vai apreciar bastante, né? E entender um pouquinho melhor até como lidar com as críticas, as objeções que continuam existindo, como nós falamos ontem, algumas delas inclusive que se repetem já há muito tempo e que desde a época de Ellen White, enquanto ela vivia ainda, né, já haviam sido superadas, mas que às vezes acabam sendo resgatadas aí, né? Exatamente. E é bom você falar, Márcio, da Revista Adventista, que é o órgão oficial de comunicação da Igreja Adventista. Então, todo bom adventista precisa ter acesso à Revista Adventista. Como o Márcio falou, chega todos os meses à sua igreja de forma gratuita. Você pode também, se desejar, fazer a assinatura da Revista Adventista para chegar na sua casa, direitinho aí no seu correio, a Casa Publicadora vai enviar para você. Mas seja pegando na igreja, seja recebendo na sua casa via assinatura, é fundamental que você, como um bom adventista do sétimo dia, tenha a Revista Adventista todos os meses na sua casa, para você acompanhar o que há de mais relevante no contexto da Igreja Adventista, tanto em termos dos temas profundos que são trabalhados ali de maneira clara, didática, acessível, quanto também em relação às notícias realmente importantes que também, de alguma maneira, são repercutidas ali, porque impactam diretamente na vida da igreja. Então, fica a nossa sugestão e a nossa recomendação para você que deseja estar bem antenado com as diretrizes do povo de Deus no mundo e no Brasil. A Revista Adventista é um periódico que você precisa ter acesso todos os meses para abençoar a sua vida, a sua família e conectar você ainda mais ao povo de Deus. Excelente. Olha, eu acho que depois dessa sua fala você poderia trabalhar na equipe da Revista Adventista também, viu? Olha, eu já me sinto parte, né? Porque nós somos todos colegas aqui, né, na Casa Publicadora. Vocês ajudam muito a gente no trabalho com o Espírito de Profecia e a gente vai nesse espírito de integração que é muito importante. O que você está fazendo conosco nessa semana é realmente um grande trabalho para a nossa equipe de editoração, né, do Dom Profético, de Ellen White aqui, fazendo essa promoção, ajudando as pessoas a entender a importância disso, e fica a nossa gratidão para você também, Márcio. Eu não sei se os nossos amigos sabem, mas o Márcio Tonetti é um dos editores da Revista Adventista. Ele mencionou o pastor Wellington, que é o redator-chefe da CPB, isso, o editor-chefe da CPB e também da revista, mas o Márcio Tonetti, o pastor Márcio, faz parte da equipe que trabalha pesado para todo mês entregar no prazo a revista para chegar na sua casa e também chegar na sua igreja. Muito bom, excelente, muito obrigado. É um privilégio para nós poder fazer esse trabalho de divulgação, né, de tudo aquilo que a igreja tem feito e como você pontuou, com solidez teológica, bíblica, né, isso é um privilégio. Muito bem, amigos, a cada noite nós temos um convidado especial e que tem explorado um tema específico, e hoje, como nós anunciamos, nós teremos a participação de alguém que vai dar um panorama para a gente do livro Grande Conflito. Então, apenas revisando, e a gente aprende também com a repetição, né? Na primeira noite nós falamos, o pastor Vinícius inclusive abordou aqui a questão da história bíblica e teológica do Grande Conflito. Depois nós falamos sobre o contexto da produção do livro Grande Conflito, a história do desenvolvimento da série Conflito, tivemos uma importante explanação sobre isso. Ontem nós trabalhamos um pouquinho com a biografia, a vida da autora do livro Grande Conflito, Ellen White, e hoje a gente então vai ter esse panorama, né, como que a gente pode entender as diferentes fases do livro O Grande Conflito, né? Que panorama Ellen White dá a respeito da história do mundo desde os tempos apostólicos até a volta de Jesus. E quem vai falar para nós sobre esse tema é o pastor, professor Márcio Costa. É um privilégio a gente ter ele aqui também no programa. O pastor Márcio é professor no curso de teologia, no seminário teológico da Faculdade Adventista da Bahia, que alguns ainda talvez conheçam, do Paraná, né? Que eu ainda estou na cabeça aqui relembrando do Gerson, né? Da apresentação de ontem, nosso palestrante ontem. Mas, obrigado pela correção, pastor Vinícius.
O pastor Márcio Costa, ele é, então, professor do seminário da Faculdade Adventista da Bahia, do Paraná, e eu estava dizendo Você, como que ele... paranaense, está esquecendo da sua Estou terra. esquecendo as minhas raízes, né? Exatamente. E eu sou do norte do Paraná também. Mas o que eu estava dizendo é que a Faculdade Adventista do Paraná ainda talvez seja conhecida por alguns como IAP, né? O nosso antigo IAP, o Instituto Adventista Paranaense. E além de ser professor nesse seminário, o Dr. Márcio, ele coordena também o Centro de Estudos Ellen G. White que existe lá. Ele é doutor em teologia, com ênfase em teologia histórica e sistemática, que são disciplinas que ele leciona lá no seminário da FAP, né? E ele vai falar hoje um pouquinho sobre um tema que também tem relação com a tese de doutorado dele, porque em sua tese, lá defendida na Universidade de Andrews, o Dr. Márcio explorou um pouco a questão da relação igreja-estado, a questão da liberdade religiosa, e isso passa, evidentemente, pela narrativa do grande conflito. Mas, sem mais delongas, eu te convido a acompanhar o sermão que o pastor Márcio irá fazer, e eu tenho certeza que essa mensagem não apenas vai trazer detalhes históricos, ou seja, um conhecimento histórico para a sua vida, mas também eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e vai edificar a sua vida espiritual. Então vamos todos acompanhar. Olá, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o plano de Deus para a humanidade e eu gostaria de convidar você para uma breve oração. Querido e bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos um pouco mais e de aprender. Suplicamos o teu Santo e bom Espírito que nos ajude e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No livro de João, no capítulo 17, no verso 3, diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." A salvação está em conhecer a Jesus Cristo, em conhecer quem é o Filho de Deus. E para isso nós temos aquilo que nós chamamos de a Palavra de Deus. E existem muitos meios pelos quais as pessoas se deparam com as verdades da Bíblia. Pode ser um programa de televisão, pode ser um programa de rádio, pode ser até uma mensagem, quem sabe, no celular, uma carta, né, um telefonema, vários meios. Entre esses meios, existe esse aqui, o livro O Grande Conflito. O livro Grande Conflito, ele nos leva a meditar sobre os assuntos que estão na Bíblia, a ganhar uma maior compreensão sobre aquilo que está exposto aqui. E hoje eu gostaria de passar com você quais são ali os panoramas, né, que nós temos dentro desse livro. Qual o conteúdo dele? Qual o objetivo principal desse livro? Né? Como eu disse para você, o objetivo principal desse livro aqui é apresentar uma perspectiva não somente histórica, mas também profética sobre o conflito entre o bem e o mal. Obviamente, esse conhecimento do conflito entre o bem e o mal, que é o título do livro, esse conhecimento é muito importante para os adventistas por vários motivos, né? Um deles é a compreensão dos eventos bíblicos que estão lá em Apocalipse e também em Daniel. Um outro também sobre a teologia e as doutrinas adventistas são permeadas pela compreensão do grande conflito. E também o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, tudo aquilo que você come, aquilo que você fala, isso também está envolvido nesse sentido do grande conflito. E olhando dentro dos aspectos da autora, Ellen White, nós podemos dizer que esse, quem sabe, é a maior contribuição teológica de Ellen White, e isso, obviamente, reflete o tema central desse livro, né? E quando nós olhamos ali a temática, né, o desenrolar desse livro, obviamente,
Esse livro apresenta uma batalha, né, contínua, né, que começa nos céus, entre Deus, Jesus Cristo, né, e Satanás, e mostra ali o desfecho. E esse desfecho não há como evitar, né? E o livro ele apresenta ali os eventos bíblicos e o fluxo da história humana, né, em seus meandros, nos desafios que foram impostos através do tempo por esse conflito, né? Como, por exemplo, a liberdade de consciência que foi perdida em algum momento, a intolerância religiosa, as práticas extra-bíblicas do cristianismo, né? E ali também o falso dia e o verdadeiro dia de adoração, essa disputa entre, né, o verdadeiro sábado e o falso sábado. E também nós vemos ali a relevância profética, a relevância da profecia, a importância que a profecia tem para os nossos dias. E como é que isso se distribui dentro do nosso livro? Como isso está distribuído? Essa aqui é a versão de 1911 de O Grande Conflito, que ela possui aproximadamente 194 mil palavras. Para nós termos aí uma perspectiva, o Novo Testamento ele todo possui cerca de 180 mil palavras, ou seja, ele é um pouco maior comparado ao Novo Testamento e está dividido em 42 capítulos, né? E nesses 42 capítulos, nós podemos dizer que nós temos 7 grandes tópicos cronológicos, né? Nós seguimos uma ordem de tempo aqui. O primeiro tópico aqui, que nós poderíamos dividir os capítulos em grupos, seria a igreja primitiva e a perseguição que ela sofreu em seu início. Aí depois, logo a seguir, nós temos aí a era medieval, né? E aqueles elementos e aqueles fatos que precederam a reforma. Nós chamamos de pré-reforma. Obviamente, logo a seguir, o terceiro elemento aí, nós podemos encontrar aqui, é a reforma protestante. Ellen White ela dá um destaque à importância da reforma protestante e sua contribuição, né? E depois, ela mostra também a contra-reforma, ou seja, a reação que houve à reforma, e também como o conhecimento já havia progredido com a reforma. Depois, ela também apresenta as profecias e também mostra como o adventismo se insere nesse contexto profético cronológico. E antes do final do livro, ela apresenta uma guerra estratégica do inimigo, né? Ele usa de artífices, né? Usa de elementos estratégicos contra o povo de Deus. E, finalmente, no último tópico, lá no finzinho, o livro trata dos eventos finais, como eles serão desenrolados, né? Então, para termos uma melhor noção mais aprofundada dos eventos finais, eu recomendo esse livrinho aqui, ó, Os Eventos Finais. É claro que no Grande Conflito, lá no finzinho, nós temos o final do pecado, como o final dos tempos serão desenrolados. Mas se você quiser mais detalhes, está aqui. Tá? E como é que nós podemos olhar esse conteúdo? Esse conteúdo, ele basicamente se divide em 2 grupos. Tá? Ele se divide em grupos de capítulos históricos e teológicos, e a mistura dos dois, de históricos e teológicos, né? Então, ali nós temos ali exatamente a metade, cerca de 48%, trata mais de Deus atuando na história, como os eventos históricos, aparentemente sem nenhuma relevância. Aqui é tratado, esses elementos são tratados como eventos que Deus está utilizando para o seu povo. E esse tópico histórico que ela apresenta ocupa cerca de 48% do livro. Os outros 48%, nós temos ali já uma transição do histórico para o teológico, onde no meio está justamente aquilo que nós chamamos da interpretação, né, profética,
como surge uma nova interpretação profética através da história, né? E aí nós temos, o livro também se divide em assuntos, né? Eu falei dos tópicos, como os capítulos são divididos, e aí nós podemos passar os principais assuntos que você vai ganhar, né, conhecimento ao ler este livro. Então, em conhecimento. E eu escolhi um texto bíblico para você, conforme nós podemos acompanhar a leitura, daquilo que o tópico, né, o assunto vem trazendo para cada um. O primeiro deles, como eu falei, ela dá um panorama histórico do cristianismo, tá? Como o cristianismo se desenvolve, como ele traz as suas práticas, os primeiros desafios do cristianismo primitivo e também ali dos reformadores. E aí, quem sabe, o texto que nós poderíamos usar seria Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades. É justamente isso, é a história dentro de um contexto espiritual. E a seguir nós podemos ver no livro que o assunto, né, a ser tratado é a reforma protestante, né? E a reforma protestante, ela é olhada não somente como uma reforma da igreja, mas como uma tentativa de restaurar as verdades bíblicas, as mensagens que Deus havia deixado ao seu povo. E ali nós temos uma perspectiva dos reformadores como alguém que se opunha à corrupção na igreja, né? Aqueles homens que se levantaram contra toda aquela situação. E quem sabe o texto que nós poderíamos usar está em Mateus 15:8, que diz que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque a igreja realmente ela entrou num estágio muito ruim. Mas, felizmente, Deus levanta homens para restaurar a sua verdade. Um outro assunto importante é a importância da liberdade de crer e adorar, né? Crer e adorar conforme a sua inteligência, conforme a sua mente, sem a interferência, sem a coerção de nenhum elemento social ou de nenhum elemento político. Isso foi um desafio. E é tratado aqui esses desafios e como foram vencidos, né? E como você consegue, como foi possível algumas pessoas adorar conforme suas crenças. E muitos perderam sua vida em função disso. E quem sabe o texto que nós poderíamos ilustrar está em Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha a opinião bem definida em sua própria mente. É importante nós termos essa clareza da liberdade de consciência. E logo a seguir nós poderíamos dizer que o outro assunto que vem na sequência é a autoridade da Bíblia comparada à autoridade do homem, ou seja, a autoridade mesmo na vida do ser humano é a Bíblia. E aqui, esse livro aqui, vai levar a palavra de Deus como a autoridade e não o ser humano. E aqui vai tratar que a Bíblia, a palavra de Deus, é quem deve ser seguida e não simplesmente, né, doutrinas humanas. O nosso fundamento deve ser a Bíblia. Obviamente, também, uma vez que nós conhecemos, é importante nutrirmos e buscarmos na Bíblia elementos diários para sustentar a nossa fé. E aí, quem sabe, nós poderíamos utilizar o texto de 2 Timóteo, capítulo 3:16, muito conhecido entre nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Então, perceba como esse livro o conteúdo desse livro já aponta para a Bíblia. E a pessoa lendo sente curiosidade e segue para se aprofundar mais nos estudos.
E num próximo assunto que nós poderíamos dizer, seriam os eventos proféticos e o final dos tempos. Olha, quando nós olhamos a Bíblia, muitas vezes esses eventos proféticos que aqui estão, eles são tirados do contexto. Algumas vezes esses eventos aqui, eles são jogados lá para o final. Alguns são jogados lá para o passado, outros para logo antes de Jesus voltar. Então, quando nós olhamos essa leitura do grande conflito, nós vamos entender que os eventos, eles possuem um tempo específico na história humana, né? E essa história, ele tem todo um desenrolar profético, inclusive nos dias de hoje. Isso é mais um incentivo para nós estudarmos ainda mais o livro de Apocalipse e de Daniel e aprender que existe um juízo investigativo e que existe a solução final para o conflito cósmico. E olha, acima de tudo, esse livro nos traz um alerta para a minha e a sua preparação, né? Por quê? Porque nós temos uma crise, né? Conforme nós vamos lendo aqui, existe uma crise que vai tomar lugar nesse mundo. E essa crise vai trazer grandes dificuldades àqueles que buscam seguir a Deus. E aí nós teremos aí que persistir durante momentos de crises e esses desafios que estão iminentes sobre nós. Alguns deles estão iminentes. E nós temos que entender também que, mediante esses desafios, é muito importante que nós tenhamos aqui um apelo para a nossa preparação. E esse apelo de preparação, ele só vem através de uma reforma, né? Ele vem através de uma consagração. E aqui é feito esse apelo. A Bíblia faz esse apelo, mas para aquela pessoa que não viu, não percebeu a importância dos tempos, da solenidade, que precisa de um reavivamento, esse livro aqui vai trazer a você a importância. E quando você olhar na Bíblia, você vai entender os tempos em que vivemos e vai sentir cada vez mais que é tempo de um reavivamento e de uma reforma. E quem sabe o texto que nós poderíamos ilustrar, né, está em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então você percebe que aqui você tem todo um panorama histórico dentro de uma perspectiva teológica, né? Então aqui você ganha, né, uns elementos que você até hoje olhou na história, talvez com olhos comuns, você já começa a entender como Deus atua na história, levantando homens para conduzir o seu povo, para salvar, para mostrar a verdade de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos, né, a aquisição teológica, o que você vai ganhar teologicamente? É isso que eu estou falando, uma estrutura histórica e teológica abrangente, onde você vai compreender a batalha espiritual que está em curso agora, entre o bem e o mal, na sua, na minha vida, em todos os parâmetros, aspectos da nossa vida, tá certo? E o foco, queridos, está na reforma protestante e no papel da liberdade religiosa na preservação da verdadeira fé, né? Seguindo o tempo do fim até a volta de Jesus. Então ali nós temos o início do cristianismo, né? Avançando os conflitos, as dificuldades, homens que morreram por sua consciência, por querer adorar conforme a sua consciência, né? E aí nós temos todo o contexto histórico e teológico. Eu convido você a ler esse livro, porque certamente, você vai se sentir tão entusiasmado, tão interessado, inevitavelmente você vai ler este livro também. Um não tem como não despertar a atenção do outro.
eu gostaria de terminar essa apresentação dizendo a você que eu conheci várias pessoas que nunca tinham ouvido falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que receberam esse livro gratuitamente. Alguém entregou? Gratuitamente. E essas pessoas hoje dão uma grande contribuição para a nossa igreja. Quem sabe você também pode ajudar? Quem sabe você conhece alguém que tem um interesse em conhecer um pouco mais dos tempos em que vivemos. Obviamente, nós recomendamos a Bíblia Sagrada. Mas algumas pessoas também chegam até ela através desse livro. Alguns através de vídeos, de mensagens, alguns através de, quem sabe, rádio, quem sabe, através aí de cartas também. Esse aqui é mais um meio, um ótimo meio de alcançar as pessoas. Que Deus te abençoe nos propósitos que você tem para ser um missionário, de cumprir a missão que Deus deixou para cada um de nós. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez na história, por tudo que o Senhor faz e promete fazer. Que a tua graça e o teu amor demonstrado através do curso da história, trazendo os seus filhos para perto de ti, através, Senhor, de homens e mulheres que se levantaram, possa, Senhor, também despertar o nosso interesse. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e aqueles que precisam te conhecer. Nós te agradecemos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que mensagem maravilhosa, né? Quanta informação importante para a gente entender um pouco mais esse livro maravilhoso que nós temos distribuído para tantas pessoas e que continuaremos entregando ainda nos próximos meses, ao longo do próximo ano, né? Que é o livro O Grande Conflito. A maioria já tem essa informação, mas não custa a gente mencionar, pastor Vinícius, são 27 milhões de exemplares do livro O Grande Conflito que devem ser entregues até o fim de 2024, aqui no Brasil, só aqui no Brasil. E ao redor do mundo também há projetos, mobilizações para entregar também para outras pessoas, além das versões digitais dessa obra. Você imagina, Márcio Tonetti, que coisa maravilhosa. É um livro de 288 páginas disponibilizado pela Casa Publicadora Brasileira para a Igreja Adventista, para cada membro, por R$ 1,50. Isso é tremendo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Absolutamente. Então, isso é vontade de entregar a mensagem. Isso aí é não pensar em nada mais a não ser distribuir como folhas de outono, sabe? Lá nos Estados Unidos, nos países do norte, no outono, fica muito visível isso, as folhas caem das árvores e são espalhadas nas ruas e o vento bate e leva essas folhas para todos os lugares. É daí que vem essa metáfora de distribuição em massa de literatura que salva, e é isso que está acontecendo nesses 2 anos, 2023, 2024, anos históricos para a Igreja Adventista no mundo e no Brasil, em que, como folhas de outono, mais de 27 milhões do livro Grande Conflito estão sendo distribuídos para alcançar as famílias do nosso país. Você já parou para orar por esse propósito? Você precisa orar por isso. Muita gente está recebendo essa mensagem, os livros estão nas mãos das pessoas, alguns livros estão nas estantes, e em algum momento esses livros vão brilhar nas estantes, porque isso está profetizado e as pessoas vão pegar esses livros, vão ler essas mensagens e vão ser salvas por essas mensagens. Então é um momento de a gente se envolver mesmo. Então quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Você não está aqui apenas para curtir um programa, nós estamos aqui realmente levando a sério esse projeto, né? Porque estamos distribuindo esses livros para que pessoas sejam salvas, sejam alcançados com o Evangelho, para Jesus voltar, gente. Nós precisamos que Jesus volte. Eu sei que você, como eu, não está satisfeito com esse mundo. Esse mundo se demonstrou um local
realmente inseguro, insalubre para se viver. A Bíblia está certa, está clara, nosso lugar não é aqui. Então Jesus tem que voltar. E um dos meios para que isso aconteça o mais rápido possível é a evangelização. E a distribuição do livro Grande Conflito cumpre esse propósito. Então vamos estar firme nesse projeto, firme nessa missão, porque Jesus vai voltar, essa é a nossa esperança. É verdade, amém. E a gente fica emocionado, não é, pastor Vinícius, de pensar quantas pessoas terão a sua vida transformada depois de lerem um livro como esse. É verdade que ao longo do tempo, né, muitas pessoas que tiveram contato com o livro Grande Conflito se tornaram grandes críticos dessa obra, do ministério de Ellen White, mas, por outro lado, quantas pessoas, inúmeras histórias de pessoas católicas, protestantes e tantas outras pessoas sinceras de outras tradições religiosas que abriram o coração para essa mensagem e decidiram abraçar a verdade bíblica, né? Isso é verdade. Tremendo. É tremendo isso, porque o livro Grande Conflito é tão importante, porque ele denuncia, desmascara as mentiras de Satanás em diferentes abordagens que são usadas por ele ao longo de toda a história e que se intensificam no tempo do fim. Então, no Grande Conflito, por exemplo, a gente encontra uma denúncia muito clara, objetiva e sem medo, por exemplo, das mentiras e perversões da igreja estatal ao longo da Idade Média, Claro. E que se perpetua em nossos dias. O Grande Conflito também denuncia a apostasia do próprio movimento que se levantou contra a igreja estatal. Não é? A reforma, que acabou não avançando nos pontos importantes que deveriam ter avançado. Né? A lei de Deus tem sido pisado ao longo da história e Deus levanta a reforma protestante para restaurar verdades, mas infelizmente essas verdades não foram plenamente restauradas por esse movimento e há uma apostasia também que chega aí. Por outro lado, o livro Grande Conflito denuncia essa que é a mais antiga mentira da serpente, que é a mentira da imortalidade da alma, né? Exatamente. O espiritualismo, né? Você imagina quanta propaganda espiritualista existe no mundo hoje e as pessoas estão enxergando isso de forma positiva. Então o livro Grande Conflito chega e esclarece, escancara, explica a Bíblia, apresenta a perspectiva bíblica a respeito desse tema de modo muito claro. Não é? Então olha que coisa importante, meus irmãos, nós estamos enfrentando as hostes do mal de forma muito direta quando nós entregamos um livro como esse, porque nós estamos desmascarando as mentiras da serpente. Ao mesmo tempo, nós entregamos a mensagem propositiva do Evangelho, né? O Evangelho puro, integral, tal como ele se encontra revelado nas Escrituras, está explicitamente explicado no livro O Grande Conflito, com ênfase especial ao tempo do fim, aos eventos finais. Então, quem tem acesso a esse livro é chamado à compreensão do momento em que está vivendo, é chamado também a uma posição ao lado da verdade, porque entende a urgência do tempo. Então, eu tenho certeza, nós estamos vivendo um momento histórico em nossa igreja, a oportunidade de colocar nas mãos das pessoas uma mensagem que vai desmascarar as mentiras do mal e vai entregar o evangelho puro para que as pessoas tenham condição de se decidir. Essa é a nossa parte. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Vocês estão entendendo? A nossa parte é exatamente essa, pregar o evangelho, distribuir o evangelho, para que a gente possa ver nossa esperança se concretizar em breve. Deus seja louvado. Muito bem, nós vamos ter a oportunidade hoje também de poder conversar um pouco mais com o pastor Márcio. Eu creio que ele já está conectado conosco, falando lá do interior do Paraná, do norte do Paraná. Da sua boa terra, né? Boa terra, exatamente, pertinho da minha cidade natal, né? Pastor Márcio, boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer, saudações a todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer muito grande estar aqui essa noite. Excelente, a gente que agradece a sua participação. Me desculpe pelo erro em relação à localização, eu estava com a Bahia hoje, a Fádiba aqui na minha mente ainda,
e estava querendo enviar o senhor para lá. O senhor já está há muito tempo aí na FAP, né? Estamos aqui, graças a Deus, dando a nossa contribuição. Temos bons amigos na Bahia, estudamos juntos ali com o Exatamente. pastor Gerson. Fomos vizinhos, na verdade, durante os nossos estudos. A Bahia também está muito bem servida. Excelente, pastor Márcio. O senhor deu esse panorama para a gente do livro O Grande Conflito. Eu queria começar entrando em um aspecto aqui que, quem sabe, a gente pudesse ampliar um pouco. De 1885 a 1887, Ellen White esteve no continente europeu. E durante essa passagem por lá, ela teve a oportunidade de estar em alguns dos locais que foram palco da história da Reforma Protestante, né? E me parece que esse foi um ponto, e aliás a própria enciclopédia de Ellen White amplia um pouquinho essa questão em um verbete específico sobre o livro O Grande Conflito, de que essa passagem da profetisa, da pioneira pela Europa, conhecendo, por exemplo, regiões como os vales valdenses, né, lá no norte da Itália, teve um peso muito importante nesta versão, que é uma das versões mais assim, importantíssimas do Grande Conflito, que foram produzidas pela própria escritora, ampliando um pouquinho para que essa obra ganhasse o mundo e atingisse não apenas os adventistas, obviamente, mas qualquer pessoa em qualquer lugar da face da terra, né? O senhor poderia comentar um pouquinho sobre isso? Por que essa passagem dela por lá teve um significado tão especial para a ampliação dessa obra, deste clássico, deste best-seller? Claro, claro. Essa viagem que ela teve pela Europa, né, trouxe a ela uma experiência ainda maior, um conhecimento ainda maior que ela tinha, de certa maneira, através da literatura, mas estando ali presenciando as circunstâncias e vivenciando alguns elementos em loco, isso traz a ela a memória também elementos importantes ou elementos adicionais que ela não possuía ainda, né? Então, justamente pensando de posse, né, dessas informações, ela faz uma revisão ou um acréscimo na versão de O Grande Conflito, e essa versão ela é relançada em 1888. Eu creio que eu tenho aqui na minha biblioteca uma versão com esses acréscimos, né, que ela faz em 1888. E, obviamente, né, após esses acréscimos, ela, com o passar do tempo, ela faz um desfecho final em 1911, né, conforme alguns colegas devem ter comentado ou irão comentar, né, trazendo a versão final que nós temos hoje. É claro que toda a literatura é válida e toda a literatura nos traz um ganho tremendo que muitas vezes nós não teríamos de outra maneira, né? Mas quando você tem a oportunidade de estar no local, entender as circunstâncias, né, presenciar a geografia, principalmente o Vale dos Valdenses, ali uma geografia tremenda, um clima tremendo, acesso. Então, algumas coisas, algumas palavras, elas ganham um significado muito mais importante, né? Assim como você hoje, nos dias, você vai, por exemplo, a Jerusalém, né? Por mais que você tenha lido, né? Por mais que você tenha visto, né, em vídeos, o Monte das Oliveiras, né, assim por diante, né, o Mar da Galileia. Quando você está ali, você presencia, isso traz a você, né, uma sensibilidade ainda maior, né? Você está mais aberto, mais exposto. Não que Deus não possa comunicar, mas Deus trabalha com os seres humanos, né, de diversas maneiras, inclusive dentro da sua convivência, dentro do aprendizado, né? Isso também faz parte do enriquecimento da vida do profeta,
né? E isso, sem dúvida, Ellen White experimentou de uma maneira muito intensa, tanto que isso a motivou a fazer revisões profundas, né? E relançar o livro Grande Conflito em 88 e posteriormente em 1911. Muito bem, excelente. Eu estava vendo aqui os comentários aqui pelo canal Adventistas Brasil, e a Evelir, por exemplo, menciona que ela já ouviu muitos testemunhos de pessoas que entregaram a sua vida a Cristo depois de terem lido esse livro, né? E de fato é assim, né? Como nós mencionamos, há muitas histórias que nós já ouvimos e quantas outras surgirão, né? Diante disso, qual que é a importância desta obra? Ellen White tem várias, mas nós estamos falando dessa semana especialmente desta, para a missão da igreja. Aliás, em algum momento nós vamos falar ao longo dessa semana especificamente sobre isso, mas eu queria que o senhor abordasse um pouco desse aspecto também. Qual a importância do livro Grande Conflito para a missão da igreja? Nós temos que entender que a igreja, ela tem várias frentes de atuação, várias frentes, né? Nós temos a emissora de televisão, de rádio, nós temos a casa publicadora, né? Nós temos aí as nossas instituições, as nossas agências humanitárias, né? Nós temos aí as nossas agências missionárias, nós temos as nossas escolas. Então nós temos várias frentes, e essas frentes, elas trabalham com um só propósito, né? O programa de rádio que é veiculado, ele tem um só propósito, certo? E o propósito é esse, é apresentar a pessoa, trazer as Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que a salvação está em conhecer a Cristo. Mas o conhecer a Cristo muitas vezes requer um instrumento. Nós temos várias histórias, inclusive na própria Bíblia, né? Onde que nós temos ali no livro de Atos, onde o eunuco, né? Servo, tesoureiro da rainha, ele sentava lendo um pedaço de papel e não entendia, né? Então você tem várias circunstâncias e vários testemunhos de pessoas que vieram para a igreja através de um folheto, um folhetinho, que no passado ele encontrou na rua, ou encontrou em algum lugar, num banco, num ônibus. Existem vários testemunhos assim, né? Então, Deus atua de várias maneiras. E quem somos nós, né, para limitar, né, a maneira pela qual Deus vai trabalhar? Deus trabalha, né? O Grande Conflito é uma ferramenta muito poderosa, porque ele traz em um único local, né, a essência daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como realidade, né? Nós vivemos um tempo tão difícil, onde as pessoas elas estão cada vez mais se desconectando com a realidade. A realidade quer dizer aquilo que de fato está se passando em nossos dias. Nós estamos vivendo uma polarização cada vez mais tremenda, né? Cada vez mais intensa. Quando você olha no Brasil, nós somos um país polarizado, né? E as pessoas, parece que elas não enxergam, elas ficam mesmerizadas, elas parecem que estão hipnotizadas, elas não conseguem associar os elementos que acontecem nos nossos dias. Quem sabe cegados pelas próprias paixões, cegados pela sua própria compreensão da realidade, pela sua própria compreensão da história. Nós vemos aí eventos absurdos de pessoas apoiando grupos que assassinam crianças, que torturam mulheres. Então parece que as pessoas perdem um sincronismo com o bom senso, com a realidade, com aquilo que é ser humano, com aquilo que é aceitável. Então, quando nós lemos o Grande Conflito, ele pega a sua história, a história da humanidade, e coloca dentro de uma perspectiva espiritual.
Então, isso que você lê, isso que você ouve, essas guerras, esses rumores de guerra que você ouve no rádio, na televisão, essas tragédias, que nós lamentamos a tragédia absolutamente de todos os lados. Mas quando nós lemos, quando nós ouvimos, nós temos condições de ter uma perspectiva espiritual desses problemas. Nós ganhamos uma dimensão que vai além dos nossos olhos, além das nossas próprias ideias. E ao sermos confrontados com as nossas ideias, ao sermos confrontados com as nossas próprias paixões, quem sabe? Quem sabe você gosta ou é adepto de uma ideia nessa direção, ou ideia naquela direção, quando esse livro traz a nossa realidade histórica do momento em que nós estamos passando, e você é confrontado com isso, você não tem outra opção a entender que existe algo maior acontecendo. E daí você vai para a Bíblia. E aí na Bíblia você entra em contato com aquele que pode te salvar, que é Cristo Jesus. E ali, nesse mesmo livro, você ganha toda uma dimensão histórica, uma dimensão profética, tudo em um pacote só, em uma refeição só. Quem sabe um folheto, quem sabe seja um copo d'água, vamos fazer essa analogia, quem sabe fica melhor para você entender. Quem sabe aí um livrinho, ali um panfletinho que nós vamos distribuir, quem sabe aí no dia de finados, né? Quem sabe isso aí seja um copo d'água, e um copo d'água é importante para quem sente sede. Quem sabe seja aí um arroz com feijão e ovo para quem está com fome. Isso é muito importante para quem tem fome. Mas quando nós falamos do grande conflito, o grande conflito é um banquete. Essa é a diferença. O grande conflito não é um copo d'água. Ele é como se fosse um manancial jorrando. Então, ali, uma mente mais clara, uma mente mais lúcida, alguém predisposto, alguém que já debate essas ideias, alguém que está inserido nesse conflito, principalmente essas pessoas ativistas, né? Essas pessoas que fazem proselitismo de uma postura idealista ou de uma outra postura idealista, quando elas são confrontadas com essa realidade, elas são levadas ao questionamento, porque ali não está somente uma pequena refeição, ali está um banquete que confronta a cada um com uma realidade ampla, onde a pessoa ela não tem como fugir, porque ela pode negar um aspecto, talvez dois, mas o volume de informações que ele tem, fica difícil qualquer pessoa negar isso aí. Por isso que isso é tão importante para a nossa igreja. Isso não tira a importância dos nossos outros meios, mas o grande conflito é um banquete. E quem sabe essas pessoas, tantas pessoas já receberam esses livros políticos, quantas pessoas aí, presidiários, quantas pessoas aí, ativistas aí, tantas pessoas já receberam, mais cedo ou mais tarde, aquele livro está guardadinho na estante. Mais cedo ou mais tarde ele vai falar alto. E aí sim, aí é a hora onde Deus vai mostrar na mente dessa pessoa qual é a realidade do tempo em que ela está vivendo. Isso é de uma dimensão tremenda. Pessoas que talvez não fossem alcançadas pela televisão, talvez pelo rádio, talvez pelo folheto, talvez pelo evangelismo que acontece ali no seu bairro. Essa pessoa vai ser alcançada dessa maneira. Por isso que é fundamental, meus queridos, que nós tenhamos essa clareza do que representa esse livro dentro da nossa igreja. É um banquete, não é um petisco. E os petiscos são importantes. Não é um copinho d'água, é um manancial. Por isso que é importante e é relevante. Ok. A Wanda Irineu, que é uma pessoa que está nos acompanhando pelo canal Adventistas Brasil, ela disse assim, professor, que amanhã ela irá aproveitar ali o contexto do feriado de finados para entregar o livro O Grande Conflito nos cemitérios da região em que ela mora.
Interessante isso, né? Porque o livro O Grande Conflito é um livro que traz esperança para nós também e a compreensão correta acerca da morte, né? Aliás, é curioso, talvez se eu pudesse comentar algo para nós nesse sentido, de que a visão que Ellen White recebeu, essa visão panorâmica, né, do grande conflito entre Cristo e Satanás, esse conflito cósmico, ocorreu num funeral, não é? Em 1858, numa escola pública, numa tarde de domingo, e Ellen White tem então essa visão que lhe traz esperança num contexto de sofrimento, não é? Um dos momentos mais difíceis da humanidade são os momentos de perda, de dor, né? Nós entendemos isso, né? E como eu disse, né, na minha fala anterior, o livro O Grande Conflito é um banquete, né? Um banquete, ele só pode ser bem apreciado por alguém que tem muita fome, né? Por alguém que tem o desejo grande de conhecimento, né? Então, realmente, esse panorama, né, da esperança, né, eu colocaria assim, sem querer fazer distinção entre pessoas. É claro que Deus alcança todos nós de uma maneira, mas geralmente as pessoas que são movidas de uma maneira mais incisiva pelo grande conflito, geralmente são as pessoas que têm a mente mais aguçada, são as pessoas que têm questionamentos intelectuais, que debate com ideias o tempo todo. Pessoas que são confrontadas com ideologias no seu dia a dia. Talvez você, uma pessoa que seja, quem sabe, um agricultor, né? Talvez esse não seja um banquete tão degustável, tão apreciado, né, como para uma outra pessoa, numa outra circunstância que está envolvido, né, numa ideia onde você tem tantas propostas que ele não consegue enxergar onde está a verdade, né? Onde está a realidade dos fatos, quem realmente está por trás do que está acontecendo. Porque o ser humano, ele tende a ter boa fé. Sim, tem que ter boa fé. E geralmente, os momentos onde a pessoa mais precisa, geralmente são esses momentos aí onde essa pessoa, nossa irmã aí, ela fez o comentário, geralmente são os momentos de vulnerabilidade, quando você tem uma doença grave, né, quando você tem a perda de um ente querido, né? Poxa vida, né? Essa pandemia que teve aí recentemente levou tanta gente, né? Nós achávamos que estavam tão seguros, na verdade. Eu perdi meu irmão. Então, assim, quando nós confrontamos esse momento sensível, eu creio que as pessoas que estão mais aguçadas, mais atordoadas, né, são as pessoas que serão mais impactadas por essa mensagem do grande conflito. Eu já vi, olha, é impressionante, as pessoas de uma condição social mais elevada, quando elas sentem vulnerabilidade, geralmente elas querem ouvir algo que seja coeso, que faça sentido, né? E nesses momentos, o tipo de literatura que nós oferecemos no grande conflito, o tipo de material que ali está, ele atende todas as expectativas de uma pessoa que vive sem esperança, de uma pessoa que vive desesperada, uma pessoa que olha o contexto político, que olha o contexto econômico, que olha o contexto familiar, que olha o contexto social. Meus queridos, não vamos enganar ninguém. Nós vivemos num mundo doente. E muitas vezes nós também ficamos doentes por esse mundo. A diferença é que nós temos consciência da realidade. Isso nos ajuda. Mas vivemos num mundo doente
e muitas vezes sem esperança. Pessoas inteligentes, pessoas ricas, pessoas famosas, parece que elas vivem num mundo paralelo, num mundo fora da realidade. E muitas vezes nós não entendemos essas pessoas. E quem sabe a porta de acesso ao diálogo, quem sabe a porta de acesso para a realidade do que está acontecendo em nossos dias está nas páginas do Grande Conflito. É claro que está na Bíblia, mas a pessoa não vai ter acesso à Bíblia. Mas ela pode ter acesso ao livro Grande Conflito. Depende de mim e de você. Sim. Pastor Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de conversar ao vivo aqui com a gente, né, com todos os nossos espectadores, e que Deus continue abençoando o seu ministério. O senhor está falando aí diretamente da Faculdade Adventista do Paraná, em Ivatuba, né, norte do Paraná. Um abraço para todos que estão aí, fazem parte do seminário, toda essa equipe maravilhosa, né, que tem trabalhado na formação de pessoas para a pregação do Evangelho. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para todos os nossos espectadores aqui da sua parte também. Suas palavras finais aí. Eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja coerente, com uma mensagem coerente. Você não precisa ter dúvida disso. Essa igreja é uma igreja que tem a verdade. Ela é uma igreja que tem uma verdade abrangente, que ela é tão simples e tão profunda que alcança uma criança, que alcança uma pessoa comum e alcança também um médico, um advogado, um engenheiro, uma pessoa rica, uma pessoa de alta posição social. Essa é a nossa verdade, não se envergonhe dela. Ela não é nossa, ela vem de Deus. Que nós possamos compartilhá-la com amor e com alegria. Que Deus abençoe a todos nós nessa tarefa. Muito bem. E olha, se você prestou atenção aí em toda a mensagem do Dr. Márcio, do professor Márcio, agora tem pergunta, hein? Pergunta do nosso concurso cultural de hoje, Pastor Vinícius, valendo para o canal Adventistas Brasil. Exatamente. YouTube, certo? Mas vamos dizer qual o livro que nós vamos entregar no concurso cultural, vamos né? lá, e aí, qual é? Olha, eu quero apresentar para vocês esse livro que é um best-seller, um clássico, na verdade um clássico, a palavra melhor seria isso. Os clássicos nunca envelhecem, eles estão sempre atuais e eles estão sempre ajudando a gente a lidar com as questões que são postas. Você sabe que os escritos de Ellen White são terrivelmente atacados por críticos e pessoas que se levantam contra essa mensagem. E aqui o Francis de Nicol escreveu um material que tem um caráter, eu diria que atemporal, para responder às críticas, porque as críticas em relação ao dom profético, aos escritos de Ellen White, elas se reciclam ao longo do tempo. Os críticos vêm e vão e eles acabam tocando sempre nos mesmos pontos. Então, se você quer ter respostas atuais, profundamente sólidas, você precisa ter acesso a esse conteúdo aqui. Ellen White e seus críticos é um clássico publicado pela Casa Publicadora Brasileira para ajudar a igreja a responder com verdade, com honestidade às críticas que são levantadas em relação aos escritos de Ellen White. Como uma espécie de tribunal aqui, o autor ele lista todas as mais importantes e principais críticas que são feitas em relação a Ellen White. De maneira honesta ele trabalha essas críticas, apresenta os argumentos dos críticos e apresenta respostas irrefutáveis em relação a esses argumentos. Então, se você deseja ter acesso a esse material, você já sabe, é só você acessar cpb.com.br. E alguém em nossa live hoje vai ter a alegria, a grata satisfação de levar esse livro totalmente gratuito. A CPB vai mandar na sua casa, se você responder corretamente a pergunta que o Márcio tem para fazer. É isso aí. A pergunta é a seguinte: qual foi a passagem bíblica utilizada pelo pastor Márcio Costa para iniciar a sua mensagem? Você que está aí no Adventistas Brasil, coloca aí sua resposta. Já estou vendo aqui, ninguém ainda respondeu, pastor Vinícius. Será que o pessoal
Prestou atenção lá no comecinho da mensagem? Aqui já temos o João de Deus Figueiredo. Exatamente. Respondeu João 17,3. Parabéns, Parabéns. João. Estava prestando atenção na mensagem. Então você é o ganhador do livro Ellen White e seus críticos. Vai levar para casa esse material tão importante, certamente vai ser uma bênção na sua vida, na sua família. A gente espera que você possa usar isso para ajudar outras pessoas a compreender as verdades que estão apresentadas nesse material. Excelente. E, pastor Vinícius, todos aqueles que participaram e que ganharam presentes aqui nos nossos concursos culturais, se ainda não receberam o contato da nossa equipe, em algum momento vão receber. O presente vai chegar até as suas mãos, então fique tranquilo. Inclusive o João aqui, você será contatado, João, e terá a oportunidade de receber o seu presente. Muito bem, nós estamos nos encaminhando já quase para o final aqui da nossa live, mas antes nós vamos conhecer mais um mini centro White que está sendo inaugurado e desta vez em Brasília, onde fica a sede, o escritório da União Centro-Oeste Brasileira, a UCOB. Nos nossos escritórios administrativos, enfim, da igreja espalhados aí pelo Brasil, muitas pessoas visitam esses locais, a própria comunidade, os membros da igreja do entorno ali, né, desses escritórios. Então, este será um ambiente também para receber, a partir de agora, pessoas que desejam estudar um pouquinho mais, conhecer ou ter contato com as obras de Ellen White e outros livros a respeito da Bíblia e da história do Adventismo, nesse ambiente que foi criado especialmente para essa finalidade. E quem vai contar um pouquinho de como está sendo essa inauguração é a Ana Paula Rodrigues. Então, vamos para Brasília, porque a nossa conexão hoje é com a capital. Olá, sejam bem-vindos ao UCOB, a União Centro-Oeste Brasileira. Essa é a nossa sede administrativa que fica localizada em Brasília. E nessa programação especial, nós queremos apresentar para vocês um pouquinho do nosso mini Centro White, que, como vocês podem ver, é um pouquinho diferente. Mas o propósito, com toda certeza, é o mesmo: tornar acessível todo esse conteúdo, esses conteúdos, para os colaboradores, também para a igreja, para a comunidade, para os visitantes que nós recebemos aqui. O nosso mini Centro White, ele fica logo na entrada da nossa sede. E assim que as pessoas entram, elas já têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os livros inspirados da escritora Ellen White, conhecer mais também sobre a Bíblia. E eu gostaria de convidar nesse momento o Fábio Costa. O Fábio, ele é o gerente de recursos humanos aqui da UCOB. E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a importância desse local para os colaboradores da UCOB. Olá, Ana. Então, realmente é uma referência para nós, porque o Centro White, ele reflete a identidade da nossa igreja. Então, para o colaborador, é essencial, porque nós vivemos isso. Todo o nosso escritório aqui fala sobre missão, e a referência da irmã White para nós é algo extremamente importante. Com certeza. Inclusive, o legal é que, ao entrar, ao conhecer a UCOB, as pessoas percebem isso. Nós temos vários locais abertos, então a pessoa pode vir até aqui, pegar um livro e ir para um outro lugar, ler e ter o seu momento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito importante, de fato. Mas, assim, vale ressaltar que esse espaço não é somente para os colaboradores, mas também para as visitas que nós recebemos, para a igreja como um todo, né? Sem dúvida. Inclusive, Ana, eu tenho até um testemunho especial de uma amiga que esteve recentemente conhecendo o Centro White, conhecendo na realidade a UCOB, e ela se encantou com o Centro White porque eu comecei a estudar a Bíblia com ela e dei um livro Grande Conflito para ela. E ela começou a ler e ficou encantada, e através do livro ela pediu esse estudo. E o que é mais interessante, quando ela viu, eu pude perceber ali as lágrimas dela, perceber a quantidade de referência que o centro tem das escrituras da irmã White. Eu me lembro dela pegando, nossa, mas aqui tem tudo relacionado à saúde, relacionado a relacionamento, a missão da igreja, a identidade da igreja. Realmente, para ela confidenciou para mim depois, foi um divisor de água, e ela falou: Fábio, eu tenho um sonho. Qual sonho que é esse? É literalmente ler todos os livros da Ellen White. Ela até brincou comigo, né? Falou: Fábio, inclusive os livros que não são traduzidos, ela fala inglês, eu quero conhecer. Então,
essa foi uma das coisas que me marcou bastante de uma pessoa que está conhecendo a igreja e o quão isso foi importante para a vida dela. Que legal, isso de fato é muito importante, porque nós estamos vivendo um grande conflito, nós estamos passando por momentos difíceis, vamos passar por momentos difíceis e nós precisamos nos preparar para isso. E com toda certeza, essa é uma oportunidade de nós testemunharmos daquilo que nós acreditamos, para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer, para que essas pessoas também elas estejam preparadas. Esse é o nosso Mini Centro White. Quando a pessoa chega aqui, ela pode sentar aqui, pegar o seu livro, pode ir para um outro ambiente, um dos outros ambientes que nós temos aqui também na UCOB. Eu acho que o legal, Fábio, seria a gente até fazer um convite. Quem sabe tem alguém de Brasília acompanhando a gente agora, ou da região, não é? Ou quem sabe uma viagem e você vai passar aqui por Brasília. Eu acho que o pessoal pode vir conhecer pessoalmente, não é? Não tenho dúvida disso. Aqui realmente nós estamos num lugar privilegiado. Nós temos aqui em frente uma faculdade. Então você de Brasília, por favor, venham conhecer a sede da UCOB e, por favor, não deixem de passar no Centro White. Realmente ele é um dos diferenciais da nossa sede. E que nós possamos, de fato, nos aprofundar nesses escritos inspirados e na Bíblia para estarmos preparados de fato. Um abraço para vocês. Que iniciativa interessante, nossa gratidão aí à turma da UCOB por ter mandado essa participação especial, mostrando para a gente o espaço tão lindo que eles têm ali para receber todos aqueles que querem conhecer mais o dom profético. A gente está partindo para o final do nosso programa, lembrando para você que a gente segue juntos amanhã a partir das 8 da noite. Compartilhe essa live, ela vai ficar gravada aí também no canal do YouTube de Adventistas Brasil, também do CPB Editora, também no Facebook, tanto de Adventistas Brasil quanto da CPB Editora. Você pode compartilhar na sua timeline, você pode mandar o link também para o seu amigo que por acaso não assistiu, quem sabe estava na igreja, ou ficou preso no trânsito, hoje é saída de feriado. Então aproveita para mandar para todo mundo a mensagem especial que foi transmitida nessa noite. E amanhã, às 8 da noite, nós estaremos aqui com um novo tema. E o tema de amanhã é imperdível, porque vamos falar sobre o amor de Deus no grande conflito. Veja que coisa interessante, né? A história de uma grande guerra, na realidade, é fundamentada na grande verdade universal de que Deus é amor, e é esse o tema de amanhã. E nós teremos um convidado muito especial, o pastor e doutor Renato Stencil. Ele é o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White, no NASP Engenheiro Coelho. É um estudioso do assunto, é uma pessoa muito querida, muito espiritual, e ele trará esse tema para nós amanhã. E eu convido você a estar conosco às 8 da noite para participarmos desse momento especial. E não se esqueça que a cada noite no nosso concurso cultural, um livro tem sido ofertado, tem sido oferecido, e você percebeu que é só livro de envergadura. E em algum momento, para o final da semana, nós vamos entregar aqui a Enciclopédia Ellen White, que é o livro com a maior quantidade de páginas que já foi publicado na Casa Publicadora Brasileira. É um dos mais importantes livros que já publicamos aqui. E se você continuar com a gente, quem sabe você pode receber esse livro. Então que Deus abençoe muito você. Foi muito bom estar na sua companhia mais uma vez nessa noite. Espero que as bênçãos de Deus estejam sobre você e que mais uma vez você receba a vitória de Cristo no grande conflito. Deus é amor, a vitória de Cristo é verdadeira e ela pode se efetivar mais uma vez na sua vida. Não é isso, meu amigo Márcio Tonetti? Exatamente, pastor Vinícius. Reforçando aqui a nossa gratidão realmente para todo mundo que acompanhou. Talvez alguns estavam até em trânsito aí, saindo para o feriado, em viagem, e conseguiram nos acompanhar. Então, a nossa gratidão. Nós vamos terminar com uma oração. Então, se você puder, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu revelações por meio da Bíblia, do ministério de Ellen White também, para este tempo tão solene da história, tão importante que nós vivemos, que são os últimos dias deste planeta. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem conduzido cada detalhe da história e ao aprendermos sobre isso, nós ficamos com o nosso coração repleto de esperança. Querido Pai, continue abençoando a nossa semana, que amanhã, novamente, neste mesmo horário, a gente tenha um encontro aqui e possa aprender mais um pouquinho das verdades que o Senhor tem reservadas
para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.